Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um autovlog. Hoje para a gente falar a respeito dos cuidados que a gente tem que ter no frio, ao sair com o nosso carro no frio. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva. Toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo aqui para o canal. Se você ainda não participa da área comunidade, já é inscrito, participe da área comunidade, que lá nós falamos a respeito dos carros que a gente já testou, dos carros que a gente vai testar e dos assuntos que a gente vai abordar aqui no canal, tá bom? E também aqui fazer um merchando bem, sempre que você precisar, se você se sentir mal, precisar falar com alguém, ligue para 188, tá bom? É gratuito e previne coisas ruins, tá bom? 188, Centro de Valorização da Vida. Jabiraca, para vocês. Então, hoje nós vamos falar a respeito de partida a frio e dessa parte assim, né? O que acontece? Aqui onde eu moro, ao contrário do Rio de Janeiro, que é muito difícil fazer frio, e até no Rio tem feito frio, né? Tivemos uma mínima aí de 12 graus na semana passada, né? Que é frio pra caramba pro Rio de Janeiro, muito frio. Aqui a média, por exemplo, hoje já estão 12 graus, né? Nesse momento. À noite a gente passa com 7, 9 graus. Teve um pico de chegarmos até menos um grau negativo de sensação térmica, né? Que é a parte que nos interessa essa semana, aqui em Juiz de Fora, que é muito frio. O que acontece? O carro ele sofre muito por conta dessa situação. O carro sofre bastante no frio, né? Então a gente vai falar aqui, abordar de uma forma simples, né? Explicar o funcionamento de cada sistema e entender como melhor preservar o carro durante o frio, tá? É bastante interessante isso da gente saber. Bom, todo carro, quando você vai dar a partida, ele faz a injeção do combustível, seria injetado, né? Então vocês prestem atenção nesse ruído que vocês vão ouvir agora, ó. O que foi esse ruído? Foi ele puxando gasolina lá da bomba, né, pela bomba de gasolina até o bico injetor lá na frente. Esse barulhinho elétrico que a gente está ouvindo agora é do corpo de borboleta, que no caso desse carro ele é eletrônico, né, ele tem um acelerador eletrônico. Vamos dar a partida. Eu acho que ele não vai fazer o barulho de injeção, que quando você gira, geralmente ele faz quando ele está muito frio, que esse carro foi usado de manhã cedo. Não fez. Bom, ele vai estabilizar a rotação, ele está com a rotação um pouquinho mais elevada e ele vai começar a baixar a rotação naturalmente, o que é o correto. Bom, vou desligar ele para a gente explicar aqui. Então o que acontece? No frio, o carro ele sofre mais na partida frio, ele consome muito mais também enquanto o motor não aquece, que enquanto o motor está frio, né, é exatamente o momento que o motor mais polui e o momento que o motor também mais consome combustível, né, que o motor ele precisa de uma temperatura adequada para ele trabalhar. Então, quando você liga ele de manhã, tá estando muito frio, a primeira coisa que você escuta é esse barulhinho da gasolina sendo injetada pela linha de combustível. Você espera ele passar, aí sim você gira a chave. Se ele tiver um barulho de injeção, você liga e ele vai ficar fazendo barulho de injeção do tanquinho, tá? É uma coisa natural. E deixa ele estabilizar a marcha lenta. Normalmente, se no calor eu já peço para aguardar pelo menos 1 minuto antes de você sair com o carro para que o óleo suba, né? No frio é muito mais, para que você primeiro a marcha lenta estabilize, né? Para que você não force o carro à toa e também, além de você esperar ele estabilizar a questão da marcha lenta, para que o óleo suba, porque ele demora mais tempo para chegar na parte de cima do motor, né? Então você espera uns 2, 3, até 5 minutos, que aí a marcha lenta estabiliza. Com o tempo, ele, além dele pré-aquecer o carro, né? Enquanto você está com ele ligado naquele tempo, ele vai começar a aquecer, por exemplo, as correias, ele vai começar a aquecer uma parte do câmbio, né, o que é uma coisa bastante interessante para que você não force, porque tudo vai estar muito gelado naturalmente, né, da mesma forma que o motor, o restante todo sofre as consequências do frio. Uma parte que é muito importante, você sempre estar atento ao tanquinho de gasolina da partida frio. Muitos carros hoje, tá, já não estão utilizando sistemas de pré-aquecimento de velas, tá? Mas a maioria dos primeiros flex, eles tinham esse sistema aqui, tá? De partida frio. Então o que acontece? Você sempre tem que estar atento à gasolina que está aqui dentro. Sempre utilizar a gasolina Podium, porque é uma gasolina que tem uma validade maior.
E o que acontece? Por exemplo, em locais como o Rio de Janeiro, que você utiliza pouco essa gasolina, ela estraga aí dentro. A gasolina estragando, ela vira tipo uma goma. E o que acontece? Aqui vocês estão vendo até por onde ela passa, tá? Olha lá. Ela indo lá pro motor para fazer a injeção. Então ela entope esse sistema aqui e pode queimar a bombinha e prejudicar a partida frio do carro, porque principalmente no frio muito grande, o que acontece? O carro ligar só no álcool fica difícil, é um carro sendo injetado, né? Parece um carro carburado a álcool, que é a mesma coisa, é uma praga para você conseguir dar a partida frio no carro. E fica pesada e demora ele a estabilizar a marcha lenta. Então, você esperar, como eu estava falando, o carro estabilizar a marcha lenta é muito importante, tá? Tanto para que ele aqueça o motor, para que ele aqueça o sistema de câmbio, por exemplo, no câmbio automático, inclusive, porque o câmbio automático ele tem um óleo, ele passa por um radiador, então ele já vai aquecendo para que não dê nenhum tranco, porque esse tranco faz muito mal, tanto para o carro, quanto para a transmissão também, né, trizetas, essa parte toda. Então você aguarda um tempinho, é um tempinho que ele vai fazer muito bem para o carro, tá bom? E também tem que entender que o consumo de combustível, mais uma vez eu vos falo, vai aumentar por conta do frio. E isso é uma coisa que ninguém tem como escapar. Uma parte que é interessante, no Rio eu criticava bastante, eram os bancos aquecidos eletricamente, né? Volante elétrico, volante aquecido eletricamente. Eu usava muito isso, que eu não entendia para que as pessoas queriam ficar com a bunda quente no carro, né? Mas na realidade aqui, onde eu moro, isso faz muito sentido. Principalmente em carros que tem couro, né? Esse carro aqui que usa um tecido, mesmo que muito vagabundo, que parece um tecido de guarda-chuva, é, ele não esfria tanto, né, nem esquenta tanto. O couro não, o couro é um tipo de banco, um tipo de revestimento, né, corino, melhor dizendo, né, que a maioria é couro ecológico, tem o corino, que ele é dos extremos, ele esquenta muito mais no calor e esfria muito mais no inverno, então você ter esse tipo de aquecimento é uma coisa boa nessa época. Uma parte para a gente ficar atento aqui, sistema de aquecimento, aqui eu uso isso muito, tá? E era uma parte que eu usava no Rio. E carros normalmente que são de regiões muito quentes, quando o carro tem algum tipo de problema no sistema de ventilação do ar-condicionado, geralmente desligam o ar quente do carro. Daí você acaba descobrindo da pior forma possível quando você chega num local como onde eu estou morando, né? Que não tem mais ar quente. Mas não, esse daqui funciona direitinho, tanto que ele está na posição mais quente. Detalhes a se entender. Quando você liga o ar quente, você não precisa ligar o ar-condicionado, tá? Porque o ar quente é totalmente independente do ar-condicionado, tá? Você só liga o ar-condicionado no momento que você quer desembaçar o vidro do carro, né? O vidro embaçou, liga o ar-condicionado, desembaçou, desliga. Você não precisa ter esse consumo extra e essa perda de potência desnecessária. Como é que funciona o ar quente? O ar quente, ele geralmente tem tipo uma tubulação que fica passando por cima do sistema de escape do carro, ou quando não é por cima do sistema de escape, é por cima do radiador do carro, ou tem uma linha dentro do radiador. Então ele trabalha conforme o aquecimento do motor do carro, tá? Inclusive. Então, por exemplo, no momento, por isso que no primeiro momento que você liga o carro, geralmente ele ainda está muito gelado. Mesmo que você ligue, ele não consegue gelar nada, esquentar nada no carro. Então você tem que aguardar um pouco o motor aquecer para que ele tenha surto efeito. Começou a embaçar, você liga o ar-condicionado, desembaçou, desliga o ar-condicionado, tá bom? E é só você variar a temperatura dele, tá? Aqui esses botões são horrorosos, parece até botão de brinquedo, sei lá. É muito vagabundo esse botão desse carro. Mas você bota ele, por exemplo, na posição mais quente no início, para que ele aqueça rápido, e depois você regula a temperatura conforme você quer. Tá bom? Isso daí é um padrão em todos os carros, tá? E é muito bom você ter isso, né, no inverno. Desembaçador, aqui é uma parte polêmica que você tem que ter uma certa atenção. O desembaçador tem carros que não tem automático para desligar, então às vezes você liga e ele fica ligado direto. Então como é que você faz? Você aperta aqui e quando você vê que o vidro traseiro já desembaçou, você desliga ele, para que você não tenha o risco do vidro rachar ou estourar por conta de choque térmico. Por quê? Como é que o desembaçador traseiro funciona? Aquelas linhazinhas, elas passam calor, né? São como se fossem, são resistências, né? Não são como, são resistências. Então ele vai aquecendo o vidro ali até que ele limpa o vidro.
Então você sempre fique atento a isso para não haver um choque térmico. Inclusive, uma coisa que eu acho uma pena é os carros não terem desembaçador dianteiro elétrico dessa forma. O Mini Cooper tem, tá? Que é uma característica muito comum dos carros ingleses, tá? É quase que uma particularidade exclusiva do Mini. E é uma coisa bastante interessante e útil, na minha opinião. Porque aí você não gasta combustível nenhum, né? Ele limpa o vidro e você continua com o ar quente aqui funcionando tranquilamente, tá bom? Então sempre se atentem a essas questões, a questão do aquecimento do carro, do motor, ele pré-aquecer. Aguarda tipo uns 5 minutos antes de você sair com o carro, para que ele não sofra tanto, né, na hora de você sair com ele, né, e economize combustível de alguma, economize combustível não, mentira, mas para que você não force o motor, né, e também das dicas de ouro, enquanto o motor não está quente, não acelera forte, certo? Você sempre mantém uma rotação baixa até que ele chegue à temperatura adequada. E isso pode demorar. Aqui, por exemplo, às vezes eu ando 2, 4, 5 quilômetros com o Peugeot ou com esse carro daqui e o motor não aqueceu. Né? E não é porque não tem válvula termostática nem nada, é porque está muito frio. Então você nunca acelere forte, porque você vai gerar um desgaste prematuro do motor. Exatamente pelo óleo ainda não ter conseguido chegar às áreas de cima do motor, né? Então você acaba fazendo um desgaste muito alto, desnecessário, tá bom? Então, sempre se atentem muito a isso. Em torno de sistemas que pré-aquecem, alguns têm um avisozinho aqui no painel, como nos carros a diesel, que o carro ainda não aqueceu o motor, né? Que a vela ainda está sendo aquecida. O Up tinha isso, né? Ele liga uma luzinha aqui para que você aguarde quando você vai dar a partida. Você aguarda, dá a partida, ele pega. Por exemplo, do Peugeot ele não tem isso. Do Peugeot ele funciona muito bem. Ele é na câmara de combustão direto, né? Ele não tem tanquinho, ele vai direto no álcool, 100% etanol. Ele aquece rapidamente, é bem rápido o aquecimento dele. E é só você girar a a chave. Esse Gol faz um método mais tradicional de todos, né, que é o tanquinho de gasolina ali. Na hora que você vai girar a chave, ele faz a injeção na hora que você dá o clique para dar a partida, né? Ele tem a partida assistida também. Então ele faz aquele clique, ele injeta e pega. Por exemplo, eu achei bastante alguns carros, por exemplo, os da Honda, o sistema de pré-aquecimento ele ocorre no momento que ou você abre o alarme ou você abre a porta do motorista. Ele já vai aquecendo o combustível enquanto você vai ligar o carro. Né? Isso também é legal. O do TR4 eu achei bastante interessante, porque quando você abre a porta, ele faz a injeção do tanquinho. É legal. Né? do Mitsubishi. E também tem, por exemplo, do Fiesta, como o da Ford, né? Que é o Direct Flex, que ele também trabalha em cima do pré-aquecimento da flauta de combustível, mas eu já tive problema com ele. Ele falhou num dia que eu estava em Maria da Fé, isso em 2014, com um Fiesta Power Shift que era do meu trabalho, não ligava. Eu tinha que botar o aquecedor em cima do motor, um aquecedor elétrico, para ele aquecer a flauta e conseguir dar a partida a frio, porque o carro não queria pegar de jeito nenhum. Então assim, fiquem sempre atentos, porque o frio ele acaba gerando um desgaste muito maior no motor do carro, tá bom? Vão com cuidado, façam as manutenções preventivas sempre, né? Se o carro trabalha muito frio, né, muito tempo frio, você sempre tenta trocar o óleo antes, porque você vai gerar um desgaste maior do motor também. Bom, espero que eu tenha conseguido abordar tudo de uma maneira simples, né, que todo mundo tenha conseguido entender, né. Esse foi mais um vídeo aqui do canal. A gente vai fechar agora o Gol, né, a Jabiraca. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal se vocês têm alguma dúvida. Postem aí embaixo que com o tempo eu vou respondendo. Se vocês querem que eu teste um carro específico, me informem aí embaixo que eu tento arranjar e falo a respeito das minhas impressões após guiar para vocês desse carro. Não bati com força de sacanagem não, é que se ele não bater dessa forma, e eu tenho geladeira em casa, tá? Se eu não bater dessa forma, esse carro não fecha isso. Nossa, ele tá imundo, mas nem ligo pra ele. É isso então, pessoal. Valeu.